Eu quero lhe contar uma história. Essa história é exatamente de umas mulheres. 5 mulheres não tiveram irmãos, homens. Só tiveram mulheres. Só eram irmãs. Na época que essas mulheres viveram, há muitos séculos atrás, elas eram tidas como objetos. Elas não tinham voz nem voto. Entre um camelo e uma mulher, se ficava com o camelo, porque o camelo pelo menos levava as pessoas. Elas não eram contadas no censo. Elas não podiam se dirigir a um sacerdote, nem a uma autoridade, a um governador. Elas simplesmente não existiam, não eram contadas. Uma família, um casal que não tinha filhos homens, eram considerados, era tido como amaldiçoado por Deus, porque só valia se tivesse filho homens, porque o nome de família era tido como herança, e a herança do pai era passada para esses filhos, para o filho homem. Então, essa família, a tendência era sempre estar crescendo e sempre estar em alta. Mas se não tinha, então, o que era que acontecia? Acabava-se ali. Então, na época do Antigo Testamento, no meio de uma geração de 3 milhões de pessoas que saíram em caravana do Egito rumo à Terra Prometida, os hebreus deixaram para trás uma nação e agora caminharam 40 anos no deserto. Moisés os tirou da terra, por ordem de Deus, e os levou rumo à Terra Prometida, a Canaã terrestre, mas ele não conseguiu entrar com esse povo, e a ordem e a liderança foi passada para Josué. Só que quando Moisés morre e Josué já está programando a repartição da terra, o que foi que aconteceu? As filhas de Zelofeade, que era da tribo de Manassés, quer dizer, que eram descendentes de José, aquele José, filho de Jacó, que foi vendido pelos irmãos, que foi para o Egito e que se tornou primeiro-ministro do Egito, por bênção e providência divina. Esse filho Manassés, a tribo de Manassés, gerou um após outro e chegou em Zelofeade. E Zelofeade não teve filhos. Isso está no capítulo 27 de Números. Você pode ler completamente esse texto bíblico e você vai descobrir que história mais fantástica, escrita ainda antes do povo entrar na terra prometida. Deus já proclamou a liberdade das mulheres. Agora você veja bem, quando elas escutaram no caminho, todo mundo se preparando, fazendo os planos para a nova nação, fazendo os planos para a nova terra, elas ficaram sem saber o que fazer. O pai estava morto, não tinham irmãos homens, eram apenas 5 mulheres, e
na lei de Moisés, na lei da herança estabelecida para os hebreus, constava que a herança do pai era passada para o filho homem. Então, elas não tinham direito a nada. Já pensou, minhas lindas, se elas tivessem engolido isso, amargado essa dor, elas não tinham tido absolutamente nada. Mas diferente de muitas mulheres de hoje, elas não cruzaram os braços. Elas tomaram uma atitude fantástica. Elas tomaram a atitude de uma mulher valente e poderosa, mas submissas. A Bíblia diz que elas se apresentaram diante de Moisés, diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de todos os príncipes do povo na porta da congregação. E fizeram o pedido a Moisés. Fizeram primeiro o pedido aos príncipes, que eram os líderes das tribos, e no caso, o líder da tribo de Manassés. E ela disse: olhe, nós precisamos da nossa herança. Nós precisamos ter uma terra para morar. Nós somos da tribo de Manassés. E quando repartirem a terra, quando tocar a terra que vai ser para a tribo de Manassés, nós queremos o nosso quinhão, nós queremos a nossa parte. Olha que atitude de mulher poderosa. Não mulher feminista, não mulher revolucionária, mas mulheres poderosas no conhecimento de que elas tinham direito, porque elas eram herança de Deus. Elas não pediram para ser criada. Deus criou a mulher. Então, por favor, eu quero que você acompanhe comigo o raciocínio. Você não deve cruzar os braços. Eu não sei qual é a sua situação. Eu vou lhe recordar só um pouquinho, algumas coisas. Eu não sei qual é o seu sofrimento. Eu não sei que tanta autoridade tem o marido, o líder, que lhe grita ou que lhe manda você se calar. Se lembre que essas mulheres nem eram contadas no censo. Se fosse hoje, elas nem votavam. Elas eram tidas como objeto. Eu lhe disse no começo. E entre um camelo e uma mulher, eles optavam pelo camelo porque o camelo servia de transporte para eles. Então era uma situação muito arriscada. Talvez você esteja aí dizendo a mim: mas, irmã Wandira, você não conhece a minha situação, mas eu conheço. Aqui está a Bíblia. Eu conheço a palavra. E você deve tomar uma decisão e ir atrás do que lhe corresponde, minha linda. Saia dessas quatro paredes, desse jugo miserável que colocaram em cima de você. É hora de falar. É hora de abrir a boca. É hora de buscar ajuda e dirigir-se à pessoa certa.